tendo a pensar a história como um princípio de visibilidade sobre o mundo, né? Ela nos ajuda a ver, talvez não melhor do que outras formas de saber, do que outras produções discursivas, sei lá, como a religião, como a literatura. Não é um juízo de valor aqui, mas eu diria que ela nos ajuda a ver com outros olhos, né? Então, a visada histórica, ela é sempre uma visada em perspectiva, ela nos permite colocar esse nosso mundo em relação a outros mundos, sobretudo mundos que nos antecederam. E eu digo isso porque há um debate mais ou menos conhecido no campo da teoria da história que tende, a despeito mesmo das pessoas que propuseram esse debate, como Hans Gumbrecht, o Elko Rune, a Eva Domanska, que tende a criar uma espécie de dicotomia no campo da historiografia ou da teoria da história entre a produção de sentido e a produção de presença, né? Como se fossem pares antagônicos, ou seja, a presença seria um pouco essa ideia de dotar o passado de uma materialidade, da gente manter uma relação quase que sensorial e física com o passado. Eu tenho dificuldade em assumir essa dicotomia ou essa bipartição, digamos assim, entre uma coisa e outra, porque eu acho que elas estão muito ligadas, né? E eu tenho dificuldade em abandonar uma dimensão propriamente hermenêutica do trabalho historiográfico. Então, eu encaro, de fato, a história como produção de sentido e o trabalho historiográfico também como interpretação de sentidos variados, né? Então, eu concordo muito com essa perspectiva de que a história dota a experiência humana de sentido, né? Então, dito isso, pensando essa questão de uma narrativa contemporânea, eu acho que a minha maneira de tentar, e uma perspectiva muito impressionista também, não é nenhum estudo mais aprofundado em relação a isso, eu consideraria isso a partir de duas perspectivas, né, muito menos ligadas a uma dimensão estética. Então, quer dizer, o que é narrativa, né? A narrativa se a gente entender ela por uma compreensão mais abrangente, ela é uma forma de organização do tempo. Uma obra como a do Paul Ricoeur sempre foi muito importante para eu estruturar esse tipo de pensamento. Então, o Paul Ricoeur vai falar que a narrativa é uma síntese do heterogêneo, ela permite organizar o tempo em modo narrativo, né, estabelecendo uma relação entre um antes e um depois, que pode ser uma relação não apenas de pura sucessão, né, o depois depois vem logo em seguida o antes, mas também uma relação de causalidade, né? Então, uma coisa acontece por causa da outra. Talvez uma forma de abordar a questão da narrativa seja pelos seus elementos estéticos, e aí isso não teria condições de considerar aqui, mas eu penso muito numa obra como a do Ivan Jablonka. Ele tem um livro que sempre me chamou muita atenção, que é a História dos Avós que eu não tive, porque, na verdade, ele perdeu os avós na Segunda Guerra Mundial e ele tenta reconstituir aquela ausência, né, ou aquela presença ausente na vida dele. E a forma como ele relata toda essa busca, né, ele como um historiador e que tem um talento narrativo impressionante, ele coloca a própria busca como um elemento narrativo, né? Então, quer dizer, a obra dele não limpa os elementos da própria pesquisa, né? Quando a gente faz uma tese, quando a gente escreve um texto, um artigo, a gente não coloca no texto todos aqueles elementos que não deram certo, todos aqueles elementos que fazem parte da pesquisa, né? Então, o texto ele acaba se tornando, o produto final acaba se tornando uma coisa um pouco mais limpa. Eu acho muito interessante que, do ponto de vista estético, essa obra do Jablonka, ele coloca tudo aquilo ali, né? A conversa que ele teve ali com uma testemunha, e ele descreve ali a cena, comendo uma batata frita, colocando um ketchup. Isso faz parte da pesquisa, né? Então, essa simbiose entre o narrador e a narrativa, eu acho que é um elemento importante. Uma obra como a Svetlana Alexievich, também, que não é bem uma historiadora, mas que dá muito o que pensar em termos de narrativa histórica para nós, né? Então, por um lado, acho que isso seria uma outra conversa, mas eu destacaria, assim, se é para fazer um apanhado um pouco mais geral, eu acho que dois traços distintivos dessa produção narrativa histórica contemporânea. Em primeiro lugar, eu acho que uma pluralidade de suportes, de meios, de formas de linguagem pelas quais é possível contar uma história, né? E aqui, a história encarada como um conhecimento regrado, uma disciplina, que a gente pode situar num campo científico. Eu coloco isso porque eu penso na minha formação, minha graduação e até o mestrado, sobretudo, o formato monografia e o formato texto escrito era aquilo que atravessava tudo. A gente não tinha muito espaço, muita margem de manobra
para atuar, né? Então, eu acho que hoje, com as redes sociais, com a internet, com esse potencial tecnológico em termos audiovisuais, em termos sonoros, eu acho que uma abertura dessa produção e das formas de uso de linguagem, eu acho que é um elemento definidor das características mais gerais da narrativa histórica contemporânea. Então, quer dizer, é possível narrar história em um fio do Twitter, né? Então, isso é uma experiência muito interessante. É possível narrar a história, como, por exemplo, num mapa digital em que você percorre caminhos, como aquele site do Salvador Escravista, ou como Caminhos da Ditadura, aqui em Porto Alegre, que, inclusive, é um trabalho feito aqui em parceria com o Lupa. E aí a gente pode se perguntar, enfim, o cinema já existia, a rádio já existia há muito tempo, isso foram todos, historiadores atuavam nesses meios, mas eu acho que a particularidade do nosso contexto é até em termos quantitativos, não apenas qualitativos, né? É uma profusão disso. Então, nossos alunos já se formam com essa perspectiva de atuar nesses outros meios. Nesse contexto de ERE, uma coisa que me chamou muita atenção é que os alunos falavam que eles aceleram os vídeos que eles assistem, né? Então, toda a relação com o suporte, com o produto se altera, né? É uma outra relação que não é aquela mesma com o texto, de você sentar, que envolve uma outra temporalidade nessa relação. Então, acho que esse é um dos traços distintivos que a gente ainda vai demorar um pouco para conseguir ter uma perspectiva mais ampla em relação a isso e, sobretudo, em relação aos seus efeitos, né? O que vai significar isso daqui a um tempo, até em termos de formação na historiografia. E a segunda particularidade que eu destacaria é que essa narrativa historiográfica ela é cada vez menos pensada como algo neutro e desprovida de um corpo de enunciação, né? Ou seja, cada vez mais os marcadores sociais, sobretudo de classe, raça e gênero, são levados em consideração na reflexão teórica sobre essas narrativas como constituintes desse produto, né? Ou seja, desse material, desse uso da linguagem. Eu me recordo que até um tempo atrás, boa parte das discussões era nas relações entre forma e conteúdo. Também não como coisas separadas, mas como é que elas se interrelacionam. Hoje em dia, quer dizer, é impraticável a gente desconsiderar esse sujeito enunciador como algo importante nessa narrativa. Isso traz para a reflexão toda uma questão do lugar social, que é algo que já, enfim, via Michel de Certeau, atravessa muitas das reflexões teóricas contemporâneas, mas também lugares epistêmicos, né? Então, eu penso muito em alguns trabalhos que a Maria da Glória de Oliveira vem realizando recentemente, mostrando toda essa relação entre colonialidade e gênero na produção do discurso historiográfico, alguns trabalhos da Ana Carolina Barbosa Pereira sobre lugares epistêmicos, né? Então, ela fez uma tese de doutorado em que ela teve trabalho de campo em grupos indígenas, né? Então, quer dizer, ela faz todo um questionamento dos princípios eurocêntricos da disciplina historiográfica, a partir dessa ideia de um lugar epistêmico. Trabalhos como o do Dadlan Sbranen, em que ele faz uma relação entre a noção de operação historiográfica ocidentalizada e as formas de relação do passado em algumas sociedades indígenas, enfim, alguns outros trabalhos, né? Eu menciono esses três porque fizeram parte agora, recentemente, das disciplinas que eu ministrei. Então, foi uma experiência interessante com os alunos que ingressavam no curso. E acho que nesse ponto eu colocaria alguns outros comentários, que em primeiro lugar, a importância desses marcadores sociais, eu acho que é muito também não apenas um reflexo no sentido mecânico, mas uma resposta ao papel das cotas sociais nas universidades como um fator propositivo para a alteração dessa forma como a gente encara o trabalho historiográfico, né? Então, acho que essas mudanças que as universidades passaram, sobretudo na última década, foi um fator muito importante, né? E quando a gente começa a notar que as cotas estão sendo também instituídas em programas de pós-graduação, os efeitos vão se multiplicando nesse sentido. E o segundo ponto, eu acho que é um anseio por um trabalho, e aí eu não sei, teria dificuldades em responder se isso é apenas um efeito da pandemia atualmente,
porque boa parte de alguns grupos que a gente tem notado surgiram agora ao longo desse ano de confinamento, mas uma vontade de organizar o trabalho em coletivos, né? Então, eu mencionei a Ana Carolina, a Glória, eu penso no Humanas em Rede, que é um site, é um coletivo extremamente atuante, seja em canal de YouTube, em podcast, mas também uma página com um site com textos muito importantes. Então, acho que isso também nos faz repensar esses procedimentos de construção discursiva da historiografia. Penso também em alguns coletivos de historiadores e historiadoras negras, né, uma rede nacional que articula isso, enfim, e alguns outros exemplos poderiam ser mencionados. Então, eu acho que esses são alguns elementos definidores, assim, não apenas do ponto de vista da narrativa enquanto na sua dimensão estética, mas também na sua dimensão social e política, né? Então, acho que isso não há mais como a gente pensar a produção historiográfica sem levar isso em consideração. Então, acho que os traços definidores, se fosse para resumir um pouco isso que eu disse, vai no sentido de abertura, né? Abertura para novas linguagens e abertura para outras formas de enunciação que, de fato, também levem em consideração os sujeitos que enunciam ou que se valem desse discurso historiográfico para a produção do conhecimento. Por esse lado, eu sou bastante otimista em relação à nossa situação contemporânea. Eu acho que a gente está nesse sentido de uma abertura, talvez o termo seja um pouco forte demais, mas a gente está, talvez mesmo, inclusive, quebrando alguns paradigmas de produção narrativa, né, enfim, se contrapondo a um certo conservadorismo que também atravessa a própria disciplina da historiografia e atravessa a instituição onde essa disciplina encontra espaço, que é a academia, a universidade e esses institutos de pesquisa. Para descrever um pouco o que seria esse regime de historicidade sem fugir dos debates mais contemporâneos, eu diria, é um contexto de crise mesmo, né? Eu sei que é um termo fácil, mas eu não conseguiria escapar muito disso. Então, uma crise temporal, nesses sentidos que o Hartog coloca, que o próprio Turin também menciona, uma dificuldade da gente imaginar futuros, né? Não porque o presentismo coloque em xeque o futuro, eu acho que não é isso, né? Mas ele coloca em xeque a nossa capacidade de inventar ou reinventar futuros, né? A nossa capacidade de promover certas perspectivas futurísticas, digamos assim, ou seja, colocar uma projeção social de mais longo prazo. E nos atrapalha um pouco nessa possibilidade da gente escapar desse emaranhado confuso que é o presente, né? E aí vem todas as reflexões sobre antropoceno, né? E aí coloca, enfim, a ideia de o Eduardo Viveiros de Castro, a Débora Danovski, que vão falar lá, né, há mundo por vir, né? Então, quer dizer, é uma ideia um pouco de um limite ali, de uma certa experiência temporal, né? O próprio imaginário pandêmico, que é uma série de reflexões que apontam que isso veio para ficar mesmo, né? As pandemias vão simplesmente vai sair de uma cepa de vírus para outra cepa e vão se multiplicar em função do próprio sistema econômico, social que a gente veio construindo ao longo de décadas, né? Essa proximidade, essas fronteiras biológicas que vão sendo ultrapassadas, enfim. Então, a gente tem essa incapacidade de elaborar certos futuros dentro de um contexto de presente bastante instável, né, que a gente não tem onde se apoiar de uma forma mais firme, e resto do passado, né, e um passado que é povoado também por talvez um certo imaginário nostálgico, né, seja uma nostalgia que tem uma carga crítica importante, né, ou seja, aquela ideia de escovar o passado a contrapelo, né, uma nostalgia benjaminiana, talvez a gente pudesse falar nesse sentido, buscando aquelas promessas não cumpridas, né, aquilo que estava no passado como uma potência para acontecer, e por N fatores acabou não acontecendo. E aí, essa ideia de valorizar experiências subalternizadas e assim por diante, acho que entra muito nessa ideia de uma nostalgia crítica, né, se a gente for utilizar os termos da Svetlana Boym. Mas, por outro lado, há uma nostalgia mais conservadora, restaurativa, digamos assim, que é esses discursos que colocam, olha, na ditadura que era um tempo bom, né, aquele era um contexto de ordem, vamos voltar àquele tempo, restaurar aquele tipo de modelo, ou, no mais longo prazo, restaurar o próprio século XIX, né, como um ambiente de um virtuosismo político lá, cravado na figura de um poder moderador que supostamente funcionava de forma perfeita, organizando a nossa sociedade, e assim por diante, né, ou seja, uma nostalgia que
tenta, de uma certa forma, restaurar aquela lógica dos grandes varões ilustres, dos grandes homens da pátria, e restaurar também um certo fervor patriótico, né, que é o que a gente vê hoje de uma forma muito intensa, esses movimentos neomonarquistas, enfim, tudo isso acaba aparecendo. Então, e esse é um dos grandes embates nossos atualmente em termos de uso do passado, né? Como conciliar essas formas nostálgicas também, como conciliar essas formas de relação com o passado, uma que valoriza experiências subalternizadas, com uma potência crítica para reinventar presente, talvez abrir certas formulações de futuro, ou aquela mais restauradora que, né, num contexto de crise, de desordem, volta a um chamamento à ordem, a uma ordem política, e que, no nosso contexto, é uma ordem predominantemente autoritária. O nosso tempo é marcado, pelo menos assim, no contexto brasileiro, da nossa sociedade, é marcado por essas tensões, por esses dilemas e por toda essa ambiguidade, né, na forma como a gente tenta organizar a nossa experiência de tempo e lidar com esses nossos passados. Mostrar como que o processo de produção de conhecimento ocorre é fundamental, inclusive, como um anteparo contra o negacionismo. Eu tenho participado de algumas conversas, de alguns eventos que discutem isso não apenas no campo da historiografia, mas no campo da ciência como um todo, né? Isso é mais ou menos consensual. A gente tem que mostrar como que a ciência é produzida. Ela não tem uma certeza pronta e acabada, uma verdade essencializada. É um processo, né? A ciência, a produção de conhecimento tem uma dimensão social extremamente importante. Isso leva muito para a reflexão sobre o que define uma persona acadêmica, né? Então, pensando nesses termos, eu me recordo de uma formulação do Foucault, quando ele foi chamado para organizar as obras completas do Nietzsche. Ele se perguntou, o que constitui as obras completas de um autor? São os grandes livros, são os grandes textos, mas a nota de lavanderia também faz parte dessa obra completa. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Isso ajuda também a humanizar a própria figura do pesquisador. E a gente tem visto esses relatos agora, no contexto de pandemia, o tempo todo, né? Como é que é produzir ciência dentro de casa, com a família ali, todas as questões domésticas. Então, eu acho que isso é super importante e traz também algo que a gente vê recorrentemente, seja em séries ou em conteúdos audiovisuais, que é a ideia do making of, né? Como é que se chegou ali. Então, eu acho que esse é um ponto importante, mas toca num outro elemento da reflexão que você propõe, que é pensar os públicos, né? Eu tenho tentado insistir um pouco nisso, eu acho que isso é um dos nossos grandes desafios atuais e que demanda, talvez, um grande esforço coletivo em escala nacional, talvez, né? Ou seja, sistematizar informações sobre os variados públicos da história. A gente não conhece muito bem isso, né? Então, a gente fala muito de história pública, a gente reflete teoricamente sobre o que é o espaço público, o que é o estatuto teórico do público. Tudo isso a gente tem uma fortuna crítica considerável, mas estudos mais quantitativos, num formato de survey, né? Ou seja, ir para a rua entrevistar centenas, milhares de pessoas, eu acho que é super importante, né? Ou seja, por que as pessoas se interessam pelo passado, né? Quais passados são objeto desse interesse e como isso se dá, né? Que relação essas pessoas mantêm com a história, com historiadores, com historiadoras? É possível, de fato, como a gente sempre pensa, assim, as pessoas se interessarem pela história sem se interessar por historiadores e historiadoras? Quem são os agentes que estão produzindo essa história que está interessando a esses variados públicos? Como é que esses passados, tanto o passado quanto a história, são mobilizados no nosso contexto? Como é que se dá a ideia de um uso do passado, uso público, político do passado, e também da história, né? Isso nos impõe, talvez, enquanto historiografia acadêmica, enquanto, deixando entre aspas aqui, profissionais da história ou praticantes de uma historiografia disciplinada, uma atenção aos públicos, né? Ou seja, acho que a gente tem que conhecer esses públicos e de forma quantitativa, né? Porque acho que isso também nos ajuda a legitimar o nosso trabalho. Não basta apenas agora a gente pegar o texto da lei que foi aprovado e colocar lá, criar uma carteirinha, sou historiador profissional e basta. Acho que esses questionamentos em relação não apenas à universidade, mas à historiografia como tal, a historiografia acadêmica, passa também por a gente repensar nossas formas de legitimação, né? Ou seja, no fundo, é encontrar formas para responder de uma forma afirmativa de que, olha, a sociedade também precisa de historiadores, não apenas de youtubers.
né, porque tem inúmeros canais com milhões de seguidores que oferecem conteúdos históricos, oferecem conteúdos historiográficos. Esses canais têm públicos que são variados, esses públicos também não são homogêneos. Eu acho que muitos dessas pessoas que frequentam isso têm um interesse legítimo em conhecer o passado, né? Por que eles encontraram esse produto? É uma linguagem mais fácil, mais acessível? Eu tenho uma certa resistência em aceitar aquela formulação mais consensual de que historiador escreve mal, né? Por isso então que o jornalista vende mais. Tenho minhas dúvidas e há inúmeros exemplos que podem se contrapor a isso. Citaria dois aqui, o Sidney Chalub e uma Vlamira Albuquerque, que são exímios escritores. João José Reis, né, então ganhou um prêmio. Então, eu acho que é complicado, quer dizer, apenas a linguagem, uma linguagem mais acessível, mais difícil, mais hermética, mais erudita, não explica tudo. Eu acho que, quer dizer, não está apenas no campo da produção, a gente tem que investir nossa reflexão na recepção também, na apropriação. O Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, ele nasce a partir de um projeto coletivo de alguns colegas aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016, a partir de um edital que foi aberto pelo CNPq. Na época eram 11 pesquisadores, 11 professores aqui da URGS e vários colegas de outros departamentos no Brasil e fora do país. Hoje ele é composto por 8 professores, além de alguns pesquisadores colaboradores e já não me lembro quantos bolsistas de iniciação científica, porque nós tivemos mais algumas inserções ao longo desse semestre, mas acho que a gente tem uns 10, 11 bolsistas de iniciação científica, pesquisadores de pós-graduação que atuam juntos, né? E ele começa as atividades em 2017, então a gente vai tentando aprender um pouco o que a gente estava querendo fazer, né? Então, ele tem uma grande ideia guarda-chuva, que é pensar usos do passado das formas mais variadas possíveis. Então, temos colegas que trabalham com esse jogo entre antigos e modernos, temos colegas que trabalham com batalhas de memória, com usos do passado, com história da ditadura e assim por diante. Os principais focos da nossa atuação, além de enfim, investir nesse campo de uma pesquisa, propor também alguma agenda de pesquisa nesse sentido, né, tentar pensar teoricamente o que significa o uso do passado, né, mais do que uma palavra esvaziada de sentido, né. Eu, pessoalmente, parto do pressuposto de que não há passado que seja desprovido de alguma forma de uso, né, seja qual, pelo menos do ponto de vista da teoria da história, né, mesmo produzir conhecimento é uma forma de usar desses passados. Então, a gente lida muito, tanto com a reflexão teórica sobre formas de uso do passado, debate em torno de história e memória, mas também buscando alguns elementos práticos ou algumas atividades práticas que dialogam também mais diretamente com o campo da história pública, com o campo da extensão universitária. E alguns dos projetos que ou foram diretamente elaborados a partir do Lupa, ou o Lupa foi parceiro para nomear alguns. Então, nós temos o Caminhos da Ditadura, que é um projeto de mapeamento de alguns lugares de história e da memória da ditadura em Porto Alegre, espaço de resistência, lugares de tortura, ou alguns pontos dentro do ambiente urbano porto-alegrense que tiveram alguma relação com a história da ditadura. Então, a Anita Carneiro criou esse mapa via Google Maps, que é possível consultar, então as pessoas podem trafegar por esses espaços digitalmente, né? Há uma pretensão de também transformar isso num aplicativo de celular. Nós temos um outro projeto que é muito interessante, que é o Pedal pela Memória. Então, são trajetos ciclísticos por alguns espaços também que envolvam questões de memória e de história, não apenas de Porto Alegre, mas as mais variadas. Então, a gente teve uma edição que era sobre memória LGBTQI+, em Porto Alegre, alguns espaços que remetem a essa história, a essa memória. Você que mencionou os dois para não assumir como sinônimos. A gente teve uma das edições que foi o Pedal pela Memória da Democracia, ou pela Memória Democrática, que era um pouco também uma reflexão teórica que estava subjacente, que era tentar pensar espaços na cidade em que uma ideia de afirmação da democracia aparecia, né? Porque a gente sempre vai para o espaço da resistência,
o espaço ali onde a democracia esteve em risco, então ela visita o prédio onde era o DOPIN ali, que eles falam, o centro de tortura. A gente queria inverter um pouco essa lógica, a gente queria para espaços não de reação, mas de afirmação democrática, né? Então, eu pessoalmente, eu tenho trabalhado muito com a ideia de uma memória reativa, né? A nossa relação com esses passados mais traumáticos, recentes ou longínquos, ou da escravidão, ela é muito marcada por um princípio de reatividade, né? Então, a gente assume um passado pela chave do nunca mais, né? A gente tem que conhecer, tem que lembrar esse passado, mas para que ele não se repita. Isso dota o passado de uma carga de negatividade. Eu tento pensar qual é o impacto disso em termos sociais, né? O que significa uma sociedade que reconhece os seus passados apenas pela chave da negatividade. Então, nós temos poucos elementos de uma memória que enfatize ou que reafirme a democracia aqui em Porto Alegre, por exemplo. Então, a gente fez lá passeio por espaços que lembram o Fórum Social Mundial, o orçamento participativo, a biblioteca com espaço de sociabilidade e também de democratização do conhecimento, por uma lógica de, né, uma biblioteca pública, e assim por diante. Então, esse foi um projeto bacana. Hoje, fazendo já uma propaganda, foi lançado um outro projeto que o Lupa é parceiro, que é de uma aluna nossa aqui do mestrado, a Maria Eduarda Magro, que é um site chamado Aparecidas, que é um banco de, enfim, de documentação, de registro, de bibliografia sobre a ditadura militar, mas também pensando a partir das mulheres, não sei se ela chamaria de uma história das mulheres, mas a partir dessa perspectiva também que envolve a atuação das mulheres ao longo da ditadura, né? Então, ela fez uma pesquisa num presídio aqui, que foi um lugar de presídio político, e foi lançado hoje, está lá no nosso site. Nós temos parceria lá também com Vozes da Ditadura, que é um banco de dados que é feito pela Mariluce Vargas, com registros testemunhais, acervo bibliográfico sobre literatura, enfim. E aí um dos nossos projetos nos próximos 2, 3 anos é pensar essas formas de uso do passado a partir do contexto das comemorações do bicentenário da independência, né, que já estão pipocando, aparecendo aqui e ali, e que certamente em 2022 vão ter um peso, uma intensidade política muito grande, porque também é ano de eleição no Brasil. Então, todo esse apelo patriótico, esse apelo nacionalista, com certeza vai ser construído ao longo desse período. Então, parte do projeto é mapear esses usos da ideia de bicentenário pelas redes sociais, então, através de robôs que vão monitorando ali uma plataforma como o Twitter, mas também a gente vai fechar, estamos trabalhando uma parceria com alguns colegas da Universidade de São Paulo, que é justamente para replicar uma pesquisa que eles fizeram em 2013, com relação ao que eles chamaram de uma cultura de história da independência, né? Ou seja, como é que a independência circula no espaço público brasileiro. E a gente quer fazer essa pesquisa, puxar essa reflexão para Porto Alegre, estudar diversos materiais audiovisuais, livros didáticos, livros de ampla circulação, e também fazer pesquisa de rua para acompanhar como é que o público lida, sobretudo o público porto-alegrense, né, ou do Rio Grande do Sul, qual que é o lugar ocupado pela independência no imaginário popular, no imaginário social, né? E correlato a isso faz parte também, é parte das intenções do laboratório, tentar, na medida do possível, fazer um grande mapeamento dos públicos da história. Então, correlato a essa pesquisa mais quantitativa em relação à independência, a gente pretende estudar quais são os interesses, as formas de gosto pelo passado, como é que a sociedade lida, que tipo de demandas e expectativas a sociedade elabora em relação à história, né, enquanto uma disciplina acadêmica, em relação a historiadores enquanto os profissionais dessa prática, mas também em relação aos variados passados no Brasil e no Rio Grande do Sul, enfim, isso vai ficar um pouco em aberto. Então, grosso modo, o Lupa funciona de uma forma também muito coletiva, muito ampliada, assim, então a gente tenta, à medida do possível, estabelecer várias parcerias. Temos parcerias com um observatório de memórias sediado na Espanha, né, que trabalha com memórias europeias. Estamos fechando algumas parcerias aqui no contexto latino-americano. Então, a ideia é expandir um pouco essa reflexão a partir de uma reflexão teórica e também de atividades práticas em torno dos usos do passado. Bom, eu entrei no curso de História na Universidade Federal do Paraná em 1997,
e me formei lá em 2001. Então, eu sempre mantive um grande interesse na área de teoria da história, muito em função de uma professora nossa, que na época acabou me orientando, também um trabalho de conclusão de curso, e orientou vários outros colegas que hoje também seguem por esse campo da teoria da história, que foi a professora Ana Maria de Oliveira Burmestre. E é interessante rememorar um pouco esse contexto, todo esse processo de formação, porque minha graduação foi toda no ambiente do Fernando Henrique Cardoso, né, do governo do Fernando Henrique Cardoso, em que a gente se formava sem grandes perspectivas do que fazer depois. E, sobretudo, no meu caso, na área de teoria da história, era um pouco mais grave isso, porque era uma ideia assim, o que vai fazer, né? A gente ainda tinha uma compreensão naquele momento de que quem vai ministrar a teoria da história é o professor mais velho de um departamento, né? Eu sempre tentei voltar à minha atuação profissional para tentar conseguir uma vaga numa universidade, né, para trabalhar de fato com teoria. Eu não me via trabalhando nesse campo, por exemplo, na educação básica. Então, isso foi um ponto muito importante, né? O que me levou logo em seguida à formação a emendar com um mestrado, né? Então, eu elaborei um projeto de mestrado e tentei em 2 lugares, que foi a Unicamp e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é onde eu fui, de fato, aprovado, que naquele contexto, eu acho que o projeto eu mandei em 2001, eu comecei em 2002, o meu mestrado, eram os 2 únicos programas no país que tinham essa área de teoria da história, né? Então, a gente também consegue perceber, eu acho que eu faço parte de uma geração em que esse campo foi sendo consolidado, foi sendo alimentado e se sedimentou de uma forma bastante intensa. A minha vinda para Porto Alegre foi algo realmente muito importante, porque eu conheci, então, o professor Temístocles César, que foi meu orientador e hoje um grande amigo, alguém com quem eu mantenho um contato intelectual extremamente intenso. Ele estava naquele momento, em 2002, ele estava voltando da França, do doutorado dele da França, ele havia feito um doutorado junto com o François Hartog, e aí ele trouxe também uma série de discussões que para nós aqui era bastante nova, né? Era tudo uma novidade, trouxe uma bibliografia do Hartog que eu nunca tinha lido na graduação, Koselleck, que eu conhecia mais por ouvir, Paul Ricoeur, enfim, tudo isso que de uma certa maneira acabou estruturando a minha maneira de pensar a teoria da história desde então. E foi importante também porque o Temístocles sempre trabalhou muito na forma de um trabalho coletivo, né, de grupos. Então, fazia parte desse grupo de amigos, de pesquisadores, Maria da Glória de Oliveira, o Rodrigo Turim, a Thaís Quadros da Silva, que hoje é professora no Instituto Federal aqui. Então, era sempre uma rodinha ali que a gente ia crescendo junto, né, a gente ia se formando sempre a partir de um grupo. Foi importante também porque o Temístocles, ele sempre é muito generoso no sentido de introduzir os seus amigos, os seus alunos, num círculo um pouco mais amplo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Manuel Salgado, que de fato é alguém assim, central nesse campo da historiografia, da teoria da história no Brasil. E eu me recordo que em 2003, salvo engano, o Manuel, o Temístocles e o professor Durval, eles estavam também criando o GT de Teoria da História junto à AMPU e fazendo simpósios temáticos nos eventos da AMPU. Então, isso foi muito importante, porque acho que foi um contexto também disso que eu mencionei, né, de uma sedimentação do campo, uma consolidação do campo da teoria da história. Terminei o meu mestrado, emendei já com doutorado, então a gente já estava num outro ambiente político no país, né? As bolsas estavam sendo ampliadas, inclusive o valor das bolsas se modificavam, né? E eu terminei meu doutorado em 2008, que é justamente o ano em que o Reúne começa. E aí, naquele ambiente, era enfim, aquela falta de perspectiva que tinha na graduação se inverteu um pouco, porque havia vários concursos sendo abertos. E eu adiantei um pouco a minha defesa em função justamente de um concurso que foi aberto na Universidade Federal de Ouro Preto para a área de historiografia brasileira. E eu acho que foi um concurso bastante inédito, eu nunca tinha ouvido nenhuma notícia de um concurso para esse campo específico, né, e justamente para atuar como historiografia brasileira. Tive a felicidade de passar na UFOP, fiquei 3 anos trabalhando lá. Também foi um ambiente, um momento muito importante para a minha formação, em termos não apenas profissionais, mas também de redes de amizade que eu acabei construindo.
E aí, por questões pessoais, tenho uma filha aqui em Porto Alegre, em 2011 eu retornei para Porto Alegre, foi aberta uma vaga aqui na URGS também para a Teoria da História, e tive a felicidade também de passar nesse concurso, e aqui estou agora, eu espero não precisar fazer mais nenhum concurso na minha vida, e atualmente, enfim, eu atuo no Departamento de História, atuo no Programa de Pós-Graduação em História, no PROF, no mestrado profissional em História, que é uma experiência realmente incrível, embora eu sou muito crítico comigo mesmo, porque é um campo para mim que é muito novo, assim, eu tenho pouco conhecimento nesse campo, eu tenho dificuldades em atuar nele, embora eu adore dar aula no Prof. História, mas eu acho que eu tenho dificuldade em orientar, assim, porque é um universo da educação básica muito distante das minhas competências. E atualmente eu sou coordenador do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, que também é uma experiência, uma atividade que, enfim, que muito me anima para seguir, né? Então, basicamente, a minha formação é um pouco essa, né? E aí, considerando retrospectivamente, eu acho que mais da metade da minha vida eu passei dentro de uma universidade pública federal, né? Ou de algumas universidades públicas federais, né? Então, acho que é quase que uma simbiose em termos profissionais e de vida, como é normal, né? Para historiadores, professores aqui no Brasil.